Olá, amigos da Rede Mundo Maior. Começa agora o programa Ciência e Espiritualidade e hoje nós vamos falar sobre prevenção às drogas. Olá, sejam bem-vindos à TV Mundo Maior. Esse é o seu Ciência e Espiritualidade para mais um programa falando sobre drogas e a prevenção de drogas. E para falar sobre esse assunto, ninguém melhor do que a doutora Maria Heloísa, que tem uma larga experiência no tratamento e na ajuda desses pacientes que são drogaditos, que têm algum tipo de dependência química. É um assunto muito importante que precisa ser tratado de maneira recorrente, porque ele é devastador, tanto para a pessoa, para o viciado, quanto para a sua família. E existem maneiras de prevenir, de tentar evitar, né? A gente sabe e vai discutir isso com a doutora Maria Heloísa, mas a gente sabe que não depende exclusivamente dos pais, da família, mas a família tem um peso gigantesco e pode ajudar de uma maneira bastante significativa, evitando alguns tipos de problema que podem levar à drogadição. E nós vamos discutir um pouquinho mais sobre esse assunto no programa de hoje, para, mais uma vez, tentar ir construindo uma gama de conhecimentos, uma quantidade de informações que podem ser úteis para a gente, na nossa família, dentro do nosso lar, para os nossos familiares próximos e para amigos, quando a gente puder identificar, diagnosticar esses problemas em colegas, em pessoas conhecidas, e aí a gente poder multiplicar esse conhecimento para as pessoas que estão precisando. Vamos à nossa entrevista com a Maria Heloísa. Para abordar o tema de hoje, estou com a doutora Maria Heloísa Bernardo, que é psicóloga, também é diretora de projetos do Centro de Tratamento Bezerra de Menezes, em São Bernardo do Campo, e também é membro da Associação Médica Espírita do ABC. Bom, Heloísa, obrigada por estar aqui no Ciência e Espiritualidade, para tratar esse tema que é sempre tão atual, né? Bom, prevenção às drogas. Por mais que os meios de comunicação, que as escolas levem a todos a conscientização do malefício das drogas, parece que é cada vez maior o número de pessoas que estão experimentando e utilizando drogas nos dias de hoje, né? Por que isso acontece? Realmente, Giovana, a sociedade contemporânea vem enfrentando uma crise grave com relação ao uso, ao abuso e à dependência de substâncias psicoativas. Nós vemos uma disponibilidade muito grande e uma variedade muito grande dessas substâncias e, ao mesmo tempo, um arrefecimento do sistema de valores da família e da sociedade. Tudo isso, juntamente com o fato da necessidade do trabalho da mulher fora de casa, essas crianças, esses jovens, eles ficam muito à mercê dos meios de comunicação, muitas vezes nefastos, muito à mercê do grupo de iguais que, principalmente na fase da puberdade e da adolescência, existe a necessidade de um monitoramento para uma boa formação desses jovens. Então, e eu acredito, inclusive, assim, essas novas mídias também, que estão surgindo, que são maravilhosas, mas que muitas vezes usadas de forma descontrolada por crianças e jovens, e a própria modificação do meio social, eu acho que leva a uma vulnerabilidade maior, tanto por parte das famílias quanto por parte das crianças e dos jovens, a essa questão de uso, abuso e dependência de substâncias, juntamente com outros transtornos que essas crianças e jovens ficam à mercê. Por exemplo, transtornos de comportamento, crianças com dificuldade de responder a limites, uma deficiência grande nos valores, nos verdadeiros valores da vida, como a boa convivência, os relacionamentos respeitosos. Eu entendo que todos esses fatores em conjunto levam a esse grande problema que todos nós enfrentamos na contemporaneidade. Certo. Bom, o tipo de vida, o comportamento desses jovens, eles podem indicar ou facilitar o uso de determinada droga, ou essas drogas eles acabam entrando espontaneamente, sem escolha? Como que isso acontece? Atualmente, a gente observa muito os fatores de proteção e os fatores de risco.
Fatores de proteção são todos aqueles fatores que, do ponto de vista familiar, do ponto de vista educacional e do ponto de vista social, fazem a proteção. Por exemplo, aquelas crianças e jovens que possuem no seio familiar pais que são portadores da dependência ou são usuários abusivos, ou mesmo aqueles pais ou parentes que apresentem um transtorno emocional, um transtorno mental muito grave ou relativamente grave, são um fator importante de risco para que essas crianças e jovens lancem mão do uso da substância. Lares desagregados, lares onde os papéis parentais não são bem definidos. Por exemplo, ao invés do pai e a mãe cuidarem do filho, é comum o filho cuidarem do pai ou da mãe. Né? Falta de cuidado com as crianças e jovens, falta da imersão dos pais na vida dessa criança, desse adolescente, são fatores de risco. E os fatores de proteção são exatamente fatores opostos aos fatores de risco. Talvez o maior fator de proteção da criança e do jovem ao uso e abuso de substância seja o equilíbrio familiar, com pais acompanhando o desenvolvimento do filho, da criança, com os pais envolvidos nas atividades desses jovens e oferecendo o cuidado necessário a esses jovens e crianças. Então, o fator familiar, ele tem um tão grande peso, então, para essa predisposição do jovem entrar na droga? Na verdade, quando nós falamos de predisposição, nós estamos falando de uma série de fatores. Nós estamos falando, por exemplo, pessoas têm predisposição para uso. Existem fatores aqui pessoais, como fatores genéticos, como fatores emocionais e inclusive fatores espirituais. Então, a pessoa, o jovem, ele já tem uma predisposição ou não. Essa predisposição associado a erros pedagógicos, ela potencializa ainda mais o uso ou abuso da substância. Então, existem fatores pessoais, fatores familiares e fatores sociais. Certo. Na verdade, são um conjunto de fatores. Né? Mas o que a gente observa é que a família é um fator crucial como condições de proteção ou condição de risco para uso ou abuso. Certo. Bom, Heloísa, a gente vai fazer uma breve pausa e nós voltamos já já.